Mateus capítulo 19, versos 13 e 14 diz assim: Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E Mateus capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Essas duas passagens registradas em Mateus nos revelam o amor que Deus tem com as crianças e como Jesus as coloca em um lugar de importância no reino de Deus. Os discípulos tentavam impedir as crianças de se aproximarem de Jesus. Era como se eles dissessem: se vocês quiserem ficar perto de Jesus, vocês terão que crescer e ser como nós. Mas Jesus, com a sabedoria vinda direto do trono de Deus, diz aos discípulos exatamente o contrário. Se vocês quiserem ter parte no reino dos céus, vão ter que ser iguais a essas crianças. O mesmo princípio é ratificado em Mateus 18, quando Jesus fala sobre a necessidade de nos convertermos a ponto de nos tornarmos como crianças. Não tem como entender alguém que tenha coragem de fazer uma maldade contra uma criança. Crianças são inocentes, são puras. Elas representam a própria expressão do amor verdadeiro aqui na Terra. Infelizmente, muitas crianças têm sido vítimas da violência e de maus tratos, na maioria das vezes em seus próprios lares. Quem acolhe uma criança em nome de Jesus é como se estivesse recebendo o próprio Cristo em sua casa. Mas quem faz mal a elas, melhor seria que se lançasse no mar com uma pedra de moinho no pescoço. Que o Senhor tenha misericórdia de nossa vida, dos nossos governantes, de pais e mães que têm sido negligentes em seu papel e das pessoas que têm feito mal a essas crianças. Que o Senhor nos perdoe, porque muitas vezes não temos tratado nossos pequeninos com a prioridade que lhes é devida. Eu quero nesse momento erguer um clamor pelas famílias de Janaúba, que perderam seus filhos, e pela família da professora Ellen, que foi um instrumento de Deus para salvar várias crianças. Eu te peço que você pare o que estiver fazendo por alguns instantes e erga sua voz comigo nessa oração. Senhor Deus, não existe dor maior do que a perda de um filho. Todos nós estamos chocados e perplexos com esse crime horrível, mas a dor desse pai e dessa mãe ninguém consegue imaginar, pois se já é difícil para uma mãe enterrar um filho, muito mais nessas circunstâncias terríveis em que a vida deles foi levada. Não existem palavras que possam consolar essa família que está sofrendo com a morte desses pequeninos. Mas traga na mente de cada um as tuas promessas, Senhor, que afirmam que o reino de Deus pertence a eles. Dê a cada mãe, a cada pai, cada familiar e a todos que estão sofrendo a morte dessas crianças a certeza de que o Senhor os recebeu no lar celestial e que onde elas estão não existe mais dor e nem sofrimento. Que essa palavra de alguma maneira console todos aqueles que estão chorando e que alivie a nossa dor. Tenha misericórdia, Pai, e salve aqueles que ainda estão lutando pela vida, segundo a Tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém.